Olá pessoal, Marcel novamente na área e vamos para mais uma aula de Construct. Eu vou dar um passo a mais no nosso game de multiplayer feito no Construct 2. Ele não possui nenhuma HUD, então nessa aula eu vou estar mostrando para vocês como criar uma HUD. Para criar uma HUD nós precisamos ter alguma informação para mostrar nela. Então o plano é colocar algumas moedas na tela e cada um dos players capturar essas moedas. E daí eu vou estar fazendo o display da moeda de cada um deles na HUD. Nós já temos uma layer HUD configurada. Esse projeto ele já vem de várias outras aulas anteriores. E a layer HUD ela já existe configurada aqui com o Parallax de zero. O que nós vamos fazer nessa aula é utilizar ela, que ela estava criada, mas não estava sendo utilizada. Então, eu vou criar um objeto e esse objeto sprite vai ser a minha moeda. Vou deixar a moeda no tamanho de 24 porque ela está muito grande. 24 por 24. E esse objeto eu já vou dar o nome de coin, que vai ser moeda. E vou fazer várias cópias dessa moeda na tela, na área do jogo. O objeto moeda aqui, o player vai coletar, está distribuído aí no ambiente, é um. E eu preciso um outro objeto como clone para deixar na HUD. Então eu vou clonar um objeto desse. E esse objeto clonado, ele não vai ser moeda 2, ele vai ser moeda display. Eu vou selecionar todos os objetos moedas que eu acabei fazendo todos eles na layer HUD. E não pode, eu tenho que fazer eles na layer game. Então troquei esses objetos aqui na layer game. Na layer HUD vai ficar só o nosso display. Esse display vai ficar na HUD, tá aqui na correta. As demais que serão coletadas vão estar na layer game. Outro objeto que eu vou criar aqui também na layer game é o texto para mostrar o número de moedas que eu tenho. Então vamos criar um novo objeto, agora um text. Vou querer ele na cor branca e um pouco maior. Já vou deixar esse text com o valor de 0 e coloquei o nome de text coin display. Então nós temos apenas 3 objetos para isso: o coin, que é o que vai ser coletado, o coin display, que é só para ficar a imagenzinha fixa na HUD, e o nosso text coin display, que vai ser a quantidade de moedas coletadas. Essa quantidade eu vou gravar numa variável, e essa variável vai ser o próprio player que vai ter que colocar como variável de instância. Porque como nós vamos ter 2, 3, 4 players, cada um vai ter que guardar a sua quantidade de moedas. Então vamos criar uma variável de instância no player chamada de coin. Coins. Número começa com 0. E agora nós vamos para o script. A lógica é bem simples. Quando o jogador encosta na moeda, ele vai coletar. E vai gravar essa variável, esse valor na variável de coins e ao mesmo momento mostrar para ele, não para os demais players, apenas na HUD dele. Então vamos para o EV Games e fazer um código. Quando o player colidir com outro objeto, então collider another object. Que objeto que vai ser? Quando ele colidir com a moeda.
Então, quando ele colidir com a moeda, eu vou querer destruir a moeda. Então, o coin vai ter um destroy. Assim que o player colide com a moeda, eu vou destruir ela. Mas nós podemos ter vários players na tela. Então, eu vou fazer num subevento. Aqui num subevento. Para quando o player... Deixa eu criar um subevento em branco. Porque eu vou copiar um código. Vamos lá, um subevento em branco. Eu vou querer copiar esse código aqui de cima. Que isso vai fazer com que apenas para o player desse monitor, dessa instância, desse host, digamos assim, né? Ou é o host ou são os peers, apenas para ele vai executar esse código. E eu quero que execute também apenas uma única vez. Então vamos adicionar uma outra condição aqui, que é trigger once. Tá, então se não tiver dessa forma, pode não funcionar, tá? Então tem que ser desse jeito. O que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar então vamos dar um add 1 para coins. Estava com 0, vai passar a ser 1. E vou mostrar esse valor lá no txt coin display. Então aqui eu vou mostrar no text, set text, o valor do player .coins. Tá. Para um single player isso já seria suficiente. Vou dar um play aqui para vocês verem. Então nós temos 0 lá em cima. E eu vou andar e já coletou uma moeda lá e destruiu. Para um single player isso já seria suficiente, mas ainda o código não está completo para um multiplayer, porque essas moedas eu preciso compartilhar entre os peers, eu preciso sincronizar ela. E além de sincronizar, ela vai ser criada pelo host apenas, e não pelos peers. Então eu preciso mudar um pouquinho mais o nosso código aqui. Deixa eu minimizar isso. Todo objeto que ele é compartilhado entre peers, aqui é exemplo da arma, todo objeto que ele é compartilhado, eu preciso sincronizar. Então vou repetir esse mesmo código aqui, fazendo com que ele sincronize o objeto coin. Ele é criado pelo host e compartilhado com os demais peers. Isso aqui. E quando um peer se conecta, eu preciso destruir esses objetos compartilhados, porque ele é criado apenas pelo host. Então eu também vou dar um destroy aqui. Deixa eu carregar aqui. Dar um destroy no coin. A exemplo da arma, de qualquer outro item coletável que eu queira adicionar para o multiplayer, eu preciso sincronizar, porque ele é criado só pelo host, e eu preciso destruir quando um peer se conecta. Ok? Então agora nós já podemos testar. Vou carregar duas telas do jogo, uma com o host e uma com o peer, e demonstrar como é que ficou. O host, então vou colocar como Maciel host. Conectando, ok. Então, se eu coletar uma moeda, eu destruir ela, e lá em cima eu tenho o contador de uma moeda coletada. Agora aqui eu vou deixar como teste, e é o peer. Então eu vou me conectar. Está se conectando. Conectou. Então eu estou vendo o host na posição que ele está. Eu já não consigo ver a moeda que ele coletou, porque como a moeda é sincronizada pelo host, os dados que estão no host são criados aqui no peer. Então vou fazer com que o peer colete uma moeda agora. Então ele contou uma moeda coletada para o peer. Está ali na HUD do peer.
Eu vou coletar a segunda moeda do peer. Tá lá, já mudou para 2, mudou para 3, aqui no peer. Estou atualizando só os dados do peer. Então, as moedas coletadas dele estão dentro da variável de instância dele. Agora eu vou vir aqui no host, vou coletar mais uma moeda. Aí ele atualizou para 2 aqui na HUD do host. Então cada um tem o seu contador de moedas particular e cada um mostra na sua HUD apenas os dados pertinentes a aquela conexão. Ok? Então dá para acrescentar aqui novos itens de HUD, como por exemplo a de vida ou outros itens coletáveis, e onde cada um deles vai ter os seus valores particulares gravados separados. Ok? Não sei se deu para entender, mas era isso que nós tínhamos para a aula de hoje. Fazer uma HUD onde eu consigo mostrar os dados particulares de cada um dos jogadores. Beleza? Espero que tenham gostado. E era isso que nós tínhamos para hoje. Um abraço e até a próxima.